estou tentando sempre colocar em destaque a controvérsia sobre teoria monetária. Os neoclássicos são descendentes dos keynesianos, os monetaristas são descendentes dos clássicos. O âmago, o ponto central da controvérsia é esse. As pessoas trabalham num mundo com preços nominais ou com preços relativos. Elas não se enganam com a inflação e com a deflação, ou elas se enganam? E eu dei o exemplo da navegação. Quer dizer, o navegante trabalha num mar de cruzeiros ou de dólares, apesar de ele ter um ponto de partida conhecido e um destino desejado. Mas na viagem é toda determinada por ventos, marés, ondas, que afetam esse mar de cruzeiros, onde ele navega. Para os clássicos, esse mar, ou ele não atrapalha, não perturba a visão de rumo e de coordenadas do navegador, porque ele aprende rápido, que apesar de ele estar olhando para cá, ele quer ir para lá, ou atrapalha, que é o ponto de vista dos keynesianos e dos seus descendentes. Hoje, nós vamos parar um pouco a controvérsia para dar uma aula ou duas muito estranhas. Eu espero que vocês achem estranho. O que os economistas falam é estranho para os não economistas. E hoje nós vamos estudar o que é dinheiro do ponto de vista dos não economistas, dos sociólogos, dos arqueólogos, dos antropólogos e da semiótica. Porque o nosso tema é dinheiro, e apesar de ser dinheiro e teoria monetária do ponto de vista dos economistas, nós temos que pesquisar ou pelo menos passar pelo ponto de vista pelo ponto de vista de outras áreas de conhecimento sobre a questão do dinheiro. Então a aula de hoje é o que é dinheiro. E a bibliografia é de autores clássicos ou consagrados, digamos assim, e vale a pena ler. O primeiro autor é o Georg Simmel, alemão, século XIX, final do século XIX, que escreveu O Dinheiro. Está na lista de leitura o livro dele. É um livro consagrado. O outro livro é de um economista francês, Jacques Attali, que foi ministro do planejamento do Mitterrand e do Orleans, chamado Violência da Moeda. O terceiro livro é do Polanyi, é um artigo que também está citado na lista de leitura, a sociologia... o quarto é o Roland Barthes, é um livro de artigo chamado Mitologia, que tem em português. Também não precisa ler, só se vocês tiverem curiosidade. Eu gostaria que vocês tivessem curiosidade. Então, a sociologia do dinheiro. É esse cara aqui, o Simmel. Primeiro vamos pensar de novo na importância do dinheiro na vida contemporânea. Como eu disse na primeira aula, nós vivemos num mundo todo enumerado, todo cheio de etiquetas, com preços, números. A água custa R$2, esse teclado aqui está meio velho, mas deve custar uns R$300, o telefone custa R$2.000, um sapato custa R$150,
O salário mínimo é 545. No mundo contemporâneo, o mundo contemporâneo produziu um jargão. Cada época tem um jargão, tem uma gíria e um jargão. Uma porção de palavras utilizadas por todos de uma forma aparentemente consensual, mas que de fato consensual não é. Então hoje, as palavras do jargão do século XXI, 2012, são sustentabilidade, cidadania, transparência e outras palavras desse tipo que vocês encontrarão nos lábios das pessoas bem intencionadas. Mas, de tanto serem aplaudidas e consensuais, elas perderam o sentido. Mas outra palavra do século XXI e de 2012 é produzir valor. A minha empresa produz valor, essa atividade produz valor. Esse é um jargão importado dos economistas, ou da economia. E produzir valor quer dizer gastar ou gerar mais receita do que custos. Isso que é uma linguagem dos economistas acabou sendo apropriada primeiro pelos MBAs de Harvard e depois pelos políticos, e hoje faz parte de um jargão, uma palavra que não está bem claro o que é o significado. Também faz parte do nosso jargão para entender o que é economia, porque produzir valor é produzir mais dinheiro do que gastar dinheiro. Porque o valor é medido em dinheiro e o que você gasta também é medido em dinheiro. Dentro do jargão atual, o que é sustentável do ponto de vista econômico é aquilo que produz mais dinheiro do que gasta. O que não é sustentável é considerado artificial, falso, temporário, subsidiado. Todas essas são palavras negativas, né? Isso aqui é subsidiado. Isso aqui só existe porque o governo apoia ou porque o governo não cobra impostos dessa atividade. Isso é não natural no século XXI, em 2012.